Ele falou na cara. Cleitinho Azevedo pede para Fernando Haddad começar a taxar político e juízes com super salários. Eu vim de origem humilde, trabalhadora. Então, assim, por mais que eu seja oposição do governo, mas o que for a favor do povo, eu quero sempre poder defender e apoiar. E eu vim aqui mais é para poder te dar apoio nas medidas que precisam ser tomadas. Como eu vi até um próprio deputado dizendo aqui agora que todo mundo é a favor de isentar quem ganha até R$5.000. Mas como que vai compensar? Então eu queria mostrar aqui como é que a gente pode compensar. Inclusive aqui dentro do Senado eu tenho uma PEC para acabar com o fim de super salários. Eu acho extremamente importante a gente tocar nessa ferida. E eu acho que o senhor, como dono da pasta do orçamento, o senhor deveria fazer entrevista em cadeia nacional e mostrar uma realidade da população brasileira. Porque muitas das vezes, esse trabalhador que quer tanto ganhar e fica assim pensando, como é que eu queria tanto poder ter essa isenção de ganhar até que eu ganhe R$5.000 e não consigo. Aí vem umas matérias aqui que deixa a gente revoltado. Igual eu tava vendo agora aqui, os ministros do TST, com todo respeito a eles abriram uma sala VIP dentro do aeroporto gastando R$1,5 milhão para falar que não quer ser incomodado por pessoas inconvenientes. Pô, cara, quem tá sendo inconveniente são eles, quem vai pagar isso aqui é o povo. Então, assim, aqui, ó, em um ano o judiciário gastou 12 bilhões em penduricalhos para juízes e desembargadores. É aqui que a gente tem que tocar na ferida, é aqui que dá pra gente mexer. Agora, os próximos ministros do TST também estão abrindo licitação, ministro, de R$10 milhões para comprar 30 carros, de R$350 mil para poder andar aqui em Brasília. Será que um salário desse que ele ganha R$40 mil, eles não conseguem comprar um carro de 350, do valor que eles quiserem, desde que seja do salário deles? Por que a população brasileira tem que pagar a conta? Então não tem como mexer, basta ter coragem. E se Vossa Excelência tiver coragem, eu quero apoiar. Chega do povo pequeno, povo trabalhador que ganha R$1.500, que rala, que tem que acordar cedo para pegar ônibus lotado, para ter que pagar um carro agora de 350 mil pro ministro que ganha R$40 mil. Então essa pessoa que tá lá vendo isso, ela fica revoltada. Por que eu não posso ser isento de ganhar, ter a isenção de R$5.000? E por que esse ministro tem que ter carro de 350 mil? Por que tem que penduricalho? Por que eles gastam 12 milhões? Por que o orçamento do STF agora é R$1 bilhão? Por que não pode tocar nessa ferida? Por que eles não podem participar desse bolo? Por que o bolo que corta, quem tem que tomar prejuízo é só o povo brasileiro? Isso precisa acabar. Essa questão da BETS não passa 12 para 18, não passa para 30. Nem deveria ter BETS. Se já que regulamentou isso aqui, faz esse povo nem aqui fica. Tem que pagar mais sim. Tem como a gente compensar, basta ter coragem. O que eu peço a Vossa Excelência aqui, por mais que eu seja oposição, mas não sou oposição do Brasil, eu não sou oposição da minha origem, trabalhadora. Eu, gente, trabalhava no Velejão com meu pai, numa escala de 7x7. O meu pai morreu. Eu não esqueço disso. Meu pai nunca tirou um dia para poder viajar, para poder passear com a gente. Ele fala assim, vocês podem ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que abrir o varejão. Para mim ganhar lá R$2, R$3 mil. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui no Senado, poder contratar uma equipe boa, ter carro oficial, ter apartamento funcional, ganhar R$40 mil. Se a minha vida melhorou, se a vida de cada um aqui melhorou, o que custa fazer a vida do povo melhorar? O que custa fazer? Por que quando chega uma isenção dessa de R$5 mil aqui, fica essa ladainha, fica essa injeção, dificultar para facilitar? Aí vai um recado ao Arthur Lira, resolve isso rápido. Pra brigar, pra encher o saco através de ideologia, isso aqui para. Agora, pra resolver o problema do povo brasileiro, ninguém larga a mão aqui, vamos resolver todo mundo junto. Você tem que ter uma ideologia, tem que ter uma chatice no meio disso pra atrapalhar o povo brasileiro. Esse povo brasileiro que tá mantendo isso aqui aberto. Novamente, Haddad, já quase quando eu entrei aqui no mandato, eu conversei com o senhor. Pauta essa questão do fim dos super salários. Juiz que tá achando ruim, pede pra sair, vai pra iniciativa privada. Desembargador que tá achando ruim, vai pra iniciativa privada. Os caras abrindo licitação pra comprar iPhone, gente. iPhone, tá aqui um iPhone aqui. Será que um desembargador, esses juízes não têm condição de comprar um iPhone, gente? Pelo amor de Deus. O povo tem que pagar iPhone pra desembargador, com todo respeito às vossas excelências. Mas esse pessoal agora do judiciário, eles têm que entrar no jogo, eles têm que pagar a conta. Então tudo, ministro, que for a favor do povo, pode ter certeza que eu vou defender e vou apoiar. Mas tenha coragem de fazer, não tenha medo não. Entra pra história mostrando que quem tem que pagar mais, tem que pagar a conta também. Quem ganha mais, quer dizer, quem ganha mais tem que pagar a conta sim. E começa do judiciário, começa daqui, pra gente dar bom exemplo. Não adianta cobrar de fora se a gente não tá dando bom exemplo. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Cleitinho. Eu concedo a palavra ao ministro Fernando Haddad. Muito obrigado pelas intervenções, pela gentileza das perguntas e pela pertinência também. Porque, primeiro que eu estou 100% de acordo com uma fala feita pelo senador Renan, antes da sua intervenção, senador, em que ele disse agora há pouco, vamos aproveitar a oportunidade dessa medida provisória, quem sabe haja emendas que possam ser acolhidas, ou pelo relator ou em plenário, para corrigir essas distorções. O senhor vai ver de 10 entrevistas minhas, metade delas eu toco no assunto do super salário, eu toco no assunto da aposentadoria dos militares, que eu entendo que é uma categoria específica, compreendo a especificidade das Forças Armadas, mas entendo também que uma pessoa não deveria se aposentar com 48 anos. Tá certo? Então são coisas que são razoáveis. Não é contra ninguém. Se uma pessoa está ganhando o teto do funcionalismo, nas condições do Brasil, um salário de quase R$50 mil, R$46 mil,
É o salário mínimo aqui, quantas vezes menos né? Quantos salários mínimos está dando? Você ganha 30 salários mínimos para chegar em 46 mil. Percebe? Então, existe espaço para corrigir essas distorções. O que nós fizemos na reforma da renda foi cobrar de quem ganha mais de 1 milhão por ano, 1 milhão por ano, e não paga 10% do imposto de renda. E ele só vai complementar. Se ele paga 5, ele só vai pagar mais 5. Não é 10 a mais. É um mínimo de 10. Por isso que o deputado Arthur Lira, na minha opinião, fez um bom trabalho. O relatório dele aprovado na comissão. Oxalá nós consigamos chegar no final desse ano com aquele relatório aprovado. E nós estamos falando de uma pessoa, né, que é diferente do senhor, que tem outra origem, que tem outro perfil de eleitor, e que defendeu a proposta do governo e manteve os seus pilares intocados, praticamente intocados. Isso significa que não se trata de oposição e situação, num caso desse. Se trata do reconhecimento e que isso tem que ser aprovado. É justo que quem ganha mais de 1 milhão pague, no mínimo, 10%. Qualquer um de vocês, olha para o imposto de renda de vocês. Ninguém aqui pagou menos de 20% de efetiva. Alguns chegaram perto do teto de 27,5%, seguramente. E tem gente que está pagando 2,5%, 3%, ganhando mais de 100 mil por mês. Não faz o menor sentido. Então nós estamos cobrando só de quem ganha muito e não paga, para isentar, repito, nós vamos chegar a 20 milhões de brasileiros com as 3 correções da tabela. A correção de 2001, 2023, 24 correções da tabela. Nós corrigimos em 23, corrigimos em 24, corrigimos agora, vocês acabaram de aprovar, e queremos uma 4ª e última correção a partir de 1º de janeiro de 2025, mas aí vai ter que ter compensação. Por quê? Porque nós estamos saindo de 3 para 5 mil a isenção. Aí nós temos que realmente compensar para não ter problema fiscal. Mas mais justo do que isso, é 141 mil brasileiros de um lado e 20 milhões de outro. Com mais 5 milhões que vão pagar menos do que pagam hoje, não vão ficar isentos, mas vão pagar menos do que pagam hoje. Então tudo isso, deputado, vai na direção que a senhora acaba de registrar. Nós não estamos só equilibrando as contas. Nós estamos equilibrando as contas, mas buscando pela primeira vez, com a reforma tributária do consumo e agora com a reforma tributária da renda, fazer um pouco de justiça social. Não pensem vocês que nós vamos melhorar muito no ranking de desigualdade. Nós estamos entre os 10 piores países em desigualdade, mas nós vamos melhorar. O IPEA fez estudo mostrando que nós vamos melhorar a distribuição de renda no Brasil se nós tomarmos essas providências. É muito ruim, é muito bom estar entre as 10 maiores economias. Muito ruim estar entre as 10 piores em termos de distribuição de renda. Tem que aprovar. Hoje eu ouvi um papo de que vai para dezembro, não é? Nem pode. Pois é.